uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. De gotinha em gotinha. E aí, turma, tudo bem com vocês? Quem nunca escutou essa música, né? Da palavra cantada, essa música linda de gotinha em gotinha. E eu tô aqui hoje pra gente continuar falando de água, né? A gente tem falado nas nossas aulas de ciência várias coisas sobre a água, né? E hoje é a nossa aula aí do dia 15 de abril. Nós vamos continuar falando desse assunto, né? Mas o tema da aula de hoje é caminho da água até as moradias, né? A gente chega em casa, lá abre a torneira para lavar a mão. E aí, num passe de mágica essa água chegou até a casa de vocês? Não, deu muito trabalho, né? E infelizmente nem todas as pessoas têm esse benefício, né? Tem o saneamento básico, tem uma torneira em casa com água em abundância para poder lavar as mãos, tomar um banho, né? Fazer a comida e beber também, né? Então, pessoal, a gente vai começar a nossa aula relembrando que o nosso planeta, ele deveria se chamar planeta água, né? Porque 70% da superfície terrestre, ela é coberta por água, né? Então eu posso ir lá e gastar um monte de água do jeito que eu quiser? Não, né, pessoal? Porque desses 70%, 97% é de água salgada. E água salgada, pessoal, não dá para beber, né? Nós precisamos, o ser humano precisa de água, uma água própria para consumo, uma água potável, né? Então a gente precisa cuidar muito bem da água, porque sem água a gente não consegue viver. E no nosso planeta, no planeta água, nós temos a água em diversos estados físicos. A gente encontra a água no estado sólido, né? No estado líquido e no estado gasoso. O ar aqui, ó, que eu estou respirando, ele tem água, né? O corpo humano tem muita água, né? É formado por muita água. Quando eu em regiões muito frias, a água ela está em estado sólido, né? Como as geleiras. E no estado líquido, que é o estado mais fácil que a gente encontra na natureza, nos rios, nos lagos, nos oceanos, a gente também encontra a água, né? Então, pessoal, a gente precisa cuidar muito bem dela. A gente vê muitas pessoas ainda sem consciência, ainda mais agora que a gente está numa época em que está todo mundo lavando as mãos demais, muitas vezes ao dia, e não está fechando a torneira enquanto ensaboa as mãos. E isso é muito importante, né? A gente tem muita água aí, muita água salgada. Existe um processo de dessalinização, que é você retirar o sal da água para poder consumi-la, né? Só que o nosso país, ele ainda está um pouco longe dessa tecnologia para a população, para toda a população, né? Então a gente precisa ter consciência, né? Consciência ambiental, consciência de que nós somos o meio ambiente, né? Falar, eu vou cuidar do meio ambiente. Não, você é o meio ambiente, porque você depende de todo esse ecossistema do qual nós fazemos parte, ok? Então, para a gente falar desse caminho da água que chega até as nossas residências, a gente vai agora pensar nesse poema, tá? Esse poema fala assim: cadê a água? Cadê o menino que estava aqui? Foi brincar na chuva. Cadê a chuva? Correu para o riacho. Correu para o riacho. Cadê o riacho? Juntou-se ao rio. Cadê o rio? Correu para o mar.
Cadê o mar? Está virando vapor. Cadê o vapor? Virou nuvem. Cadê a nuvem? Virou chuva. Cadê a chuva? Começou outra vez. Pessoal, esse poema, ele lembra o quê? Olha só, rio, mar, vapor, nuvem, chuva, começou tudo outra vez. Esse poema, ele nos lembra muito bem o ciclo da água na natureza, não é mesmo, pessoal? Então, é um ciclo, ele não para, né? O sol aquece as águas, a evaporação, depois essa é a condensação, a formação de nuvens, precipitação, e aí começa infiltração. Muita dessa precipitação cai no mar, cai nos lagos, aí o sol aquece novamente e começa tudo de novo. Nós estamos falando do ciclo mesmo da água, né, pessoal? Olha lá, até peguei esse esquema, é um esquema assim bem simples, tá? Mas para vocês terem isso bem na mente de vocês e não esquecerem, né? Olha lá o sol. O sol é o que começa todo esse ciclo. Sem o sol não é possível o ciclo da água ele começar e recomeçar, né? Então a gente vê que vários elementos para o ser humano que estão na natureza são muito importantes, né? Como o sol, como a água, o ar que a gente respira, né? Então no número 1 lá, ó, vocês podem observar que o sol aquece a água, a evaporação, né? Depois que essa água ela evapora, ela entra em estado gasoso, ela sobe para as camadas mais altas, né? Mais alta, e ela ocorre a condensação. A condensação é quando a água no estado gasoso vai para o estado líquido e formam nuvens. Essas nuvens começam a ficar muito pesadas, muito cheias de gotículas de água. E aí ocorre, pessoal, a precipitação, que é quando chove, né? Essa chuva, ela pode cair no alto, por exemplo, que vocês estão observando aí, de algumas montanhas que tem gelo. E essa água, ela vai congelar também, né? Vai estar em forma de gelo, que é a água no estado sólido, né? Essa água, ela pode cair no rio, ela pode cair na terra e infiltrar e encontrar outras águas que estão lá nos lençóis freáticos. E todo esse ciclo ele recomeça, né? Então, pessoal, eu estou falando sobre isso com vocês porque a gente vai falar agora do ciclo da água urbano, né? E a água que cai? E a água que cai na cidade, né? Como que acontece? Para onde ela vai? A gente sabe que as cidades estão cheias de asfalto, por isso que às vezes acontecem as enchentes. As enchentes, aliás, pessoal, é um fenômeno natural, é um fenômeno que acontece na natureza, os rios se encherem. O que não é normal é a gente ter um espaço, uma área territorial tão grande, cheia de asfalto, que a água não tem para onde ir, né? E aí ocorrem essas enchentes urbanas. Por isso é preciso que a gente, que as cidades estejam limpas, com seus bueiros sem lixo, né? Que as pessoas façam o descarte do lixo em locais adequados, realmente, porque senão a gente sempre estará sofrendo com a questão da enchente, né? E aqui na Grande Vitória a gente percebe que isso é algo que uma chuva forte, rapidamente ocorre alagamentos, né? A gente fica preso aqui na Grande Vitória. É engraçado que a gente, assim, se a gente tá na rua e tá chovendo, começa a chover forte, a gente já pensa, meu Deus, tenho que ir embora, porque senão daqui a pouco eu já não consigo mais chegar em casa, né? A gente tem um certo problema de mobilidade, né? Bom, retomando aqui o nosso assunto, eu vou pedir então, pessoal, para que vocês peguem o livro aí na página 440 de Ciências, né? Olha só, a gente está com esse tema hoje, Caminho da Água até as Moradias. E a gente vai falar do ciclo urbano da água, né? Como eu estava falando antes, pessoal, a água, ela não chega assim na sua casa do nada, né? Para essa água chegar na sua torneira,
aconteceu várias coisas com ela. Ela passou por uma ETA. Eita menino, é mesmo, eita menina. Passou por uma ETA, que é uma sigla, Estação de Tratamento da Água. Aqui no Espírito Santo, a gente sabe que a empresa que trata a água, né, que cuida do saneamento da Grande Vitória, é a Cesan, né? Então, como é que é feito? Essa água, pessoal, ela é captada primeiramente dos rios, né? A água que abastece a Grande Vitória é o Rio Santa Maria, né? Essa água ela é captada e aí vem para cá direto? Não, ela vai para essa estação de tratamento, né? Lá nessa estação ela passa por vários processos que a gente vai ver daqui a pouquinho. E depois que ela passa por esses processos, que ela foi limpa, né? Que ela foi tratada, foi usado produtos para poder tirar os micro-organismos da água, ela vem para nossa casa. Ué, tia, então essa água que a gente tem aí na torneira, ela é limpa? Ela é, pessoal, é uma água limpa. Eu posso beber diretamente da torneira? Bom, poderia se você tivesse certeza que os canos da sua residência, da sua moradia, até chegar à sua casa, eles estivessem limpos, que a caixa d'água da sua casa está tampada, que não há nenhuma sujeira. Mas como a gente não tem essa certeza, então a gente precisa tomar água filtrada. Mas, né, a gente pode saber que a água que a gente consome é uma água limpa e tratada, tá? Aí no livro de vocês, a gente vou fazer uma leitura aqui coletiva com vocês dessa página. Coletiva não, né? Vocês vão me ouvir lendo. Mas acompanhem a leitura, tá? Olha lá. Página 440. Caminho da água até as moradias. Você já chegou à sua casa suando, com muita sede e vontade de tomar banho? O que você fez? Provavelmente bebeu água, abriu o chuveiro e tomou um delicioso banho, não? Você já parou para pensar de onde vem a água que chega à sua casa ou à sua escola? No capítulo 2, nós estudamos o ciclo da água na natureza e discutimos como dependemos das chuvas para ter água no planeta Terra. Nas cidades, o ciclo natural da água sofre as interferências das atividades humanas. Assim, criou-se o que chamamos de ciclo urbano da água. Você sabe quais são as interferências que as atividades humanas provocam no ciclo da água? Então, pessoal, vocês vão observar as imagens a seguir, né, essas fotografias, e escrever se os acontecimentos retratados fazem parte do ciclo natural ou do ciclo urbano da água, tá? Vocês vão escrever embaixo de cada imagem que vocês estão olhando, tá? Então, seguindo aqui na página 441, pessoal, vocês têm esse desenho que está assim circular, não é à toa, porque a gente está falando de ciclo, né? E o ciclo, ele não termina, né? Ele começa e continua. É uma roda que não para, né? Então, olha só, a gente vai ver aí as etapas do ciclo da água. Como eu falei com vocês anteriormente, ó, as etapas do ciclo urbano da água são o seguinte: captação, né? A água ela é captada dos rios, tratamento da água, né? Essa água ela é tratada, e distribuição dessa água, né? Depois que acontece a distribuição, a utilização e o consumo, né? Indústrias, comércios, para fins domésticos, como está escrito aí, né? Após isso, a drenagem de efluentes. A água utilizada é levada para os canos da rede de esgoto, porque essa água que a gente usou, e aí, ela sai daqui e vai para onde, né? Então ela é drenada, essa água, né, quando ela vai embora. A devolução ao meio, essa água ela volta para a natureza. E aí essa água evapora, essa água ela condensa, ela precipita
e aí depois a captação novamente, ao tratamento, a distribuição, a utilização dela. Essa água vai de novo para ser tratada, porque depois que a gente utiliza a água, pessoal, essa água do chuveiro, essa água que sai do cano da cozinha, né, das pias do banheiro, essa água ela vai para ET. ET é uma outra sigla, chama essa sigla é Estação de Tratamento de Esgoto, porque eu não posso pegar simplesmente esse esgoto que está cheio de produto químico, né? A gente na pia para lavar louça, a gente usa detergente. Detergente é um produto químico que quem trabalha com esse tratamento de água fala que é muito difícil fazer a separação, né, desse produto químico da água, né? Então, e olha que eu só estou falando da drenagem, né, da água que seria o esgoto doméstico, né? E os industriais? Vamos pensar, né? Então, depois essa água, esse esgoto, ele não pode simplesmente sair da casa da gente e ir para o rio, para o mar, né? Como a gente às vezes vê. Quantas vezes a gente vê reportagens ali da praia de Camburi, que é a praia assim mais central, vamos dizer, da Grande Vitória, com esgoto ali na areia, né? Será que essa água de Camburi é limpa mesmo, né? Quanto mais uma praia mais próxima de moradias, a tendência é que ela seja mais poluída, né? E então a gente precisa também estar atento a isso, né? A água, a praia que a gente frequenta, olha só quantas coisas, né, que a gente já falou aqui envolvendo água. A água, ela está em todos os aspectos da nossa vida praticamente, né? Então, pessoal, o que acontece? Esse esgoto, ele vai para essa água de esgoto que sai das residências, das indústrias, dos comércios, dos hospitais, das escolas, vai para a estação de tratamento de esgoto. E lá é feito o tratamento dessa água, né? E depois que ela é tratada, que é tirado o máximo possível, né, de impurezas dela, essa água ela é jogada novamente ela é jogada no mar, né? Ela é devolvida à natureza, no mar, no rio, enfim, né? Dependendo da região aonde se encontra essa ET, tá? Bom, pessoal, então a gente vê que o ciclo da água na natureza, ele se mistura com o ciclo urbano, né? E não para, né? Esse ciclo ele não para, ok? Então, pessoal, seguindo aí na página 441, vocês vão ter uma atividade para fazer. Vocês podem fazer em uma folha à parte ou num caderno que vocês tenham aí em casa. Vocês vão observar dois esquemas. O primeiro esquema é da ETA, que é a Estação de Tratamento de Água. Você vai pesquisar como funciona os passos, os processos da água dentro da estação de tratamento de água, né? Você tem ali número 1, que está bem como fala? Tá bem ali no rio, né? No rio. E depois você vai seguindo dentro da estação, o que acontece com a água dentro da estação de tratamento de água, tá? E o outro esquema é o contrário, é o caminho inverso, né? Você tem aqui o número 1, ó, que são as residências. Eu quero que vocês escrevam o que acontece com a água dentro da estação de tratamento de esgoto. Então, pessoal, mas eu vou dar uma ajuda para vocês. Eu vou pegar aqui, ó, essa imagem e vou mostrar como que acontece, mas eu quero que vocês escrevam, tá? O tratamento da água numa estação. Mas, pessoal, aquele esquema lá, pode ser que ele não obedeça a todos esses passos que estão aqui,
né? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passos dentro da estação de tratamento de água. E lá no livro, vocês têm aqui, ó, 10 passos, né? Então, vocês vão tentar encaixar o que vocês conseguirem e vão pesquisar o restante. O que você não conseguir, a gente vai... depois vocês vão poder observar na correção, tá? Esses passos. Mas voltando aqui, olha lá, o primeiro passo é a captação. A água é captada das represas e direcionada para as zetas, que é a estação de tratamento de água, né? Tem as tubulações e essa água ela vai para as zetas. O número 2, quando chega lá na estação de tratamento, acontece a coagulação. Num tanque, a água recebe sulfato de alumínio, que é um produto químico, é uma substância que serve para juntar as partículas sólidas da água, como a argila, por exemplo. Então, tudo coagula, né? Vai juntando lá no tanque as sujeiras, né? Que estão na água. No passo 3 ocorre a floculação. Depois, né, que essa sujeira ela toda ela está ali se juntando, a água é levada para tanques onde ela é movimentada. Aí ela começa a movimentar. E com isso as partículas sólidas se juntam ainda mais em flocos muito maiores, né? Porque na coagulação juntou um pouco de sujeira aqui, um pouco aqui, quando começa a mexer, né? Começa a se movimentar, gera um funil que forma flocos maiores ainda de sujeira, né? No ponto 4, há a decantação. A água, ela vai para um outro tanque e fica em repouso por um tempo, paradinha. Então, esses flocos, eles, ó, vão para o fundo desse tanque, né? Às vezes a gente pega um copo, põe lá leite, por exemplo, né? Ou põe um copo com açúcar, né? Vai fazer um suco no copo. Aí você mexe o açúcar e tal. Depois de um tempo você olha, lá tá todos os cristais de açúcar que eles não se diluíram, eles vão parar lá no fundo do copo, né? Como se fosse uma decantação, tá? No quinto passo, ó, ocorre a filtração. A água ela passa por filtros formados por carvão, areia e pedras para reter as impurezas, né? No sexto passo, ali vocês podem observar a desinfecção. Na água são adicionados cloro ou ozônio para eliminar os micro-organismos causadores de doenças. E no sétimo passo, a fluoretação. O flúor é inserido para prevenir a cárie dentária. A nossa água, pessoal, ela tem flúor. Há muito tempo atrás, né, nosso governo, eu acho que isso foi, se eu não me engano, foi até na época do governo militar, eles decidiram colocar flúor na água para que a população tivesse menos problemas de cárie, né? Mas essa é um assunto polêmico, talvez vocês nunca pararam para pensar nisso, né? Mas há muita gente que fala que, pessoal que acredita numa teoria da conspiração, né? Fala que teve já muitos estudos, né? Onde dizem que o flúor ele é usado para controlar pessoas, né? Como se essa substância usado por muito tempo, né, por uma determinada população ou por uma pessoa, deixa as pessoas assim mais tranquilas, né, aceitam tudo. Então, por que, né, que essas pessoas que acreditam nessa teoria da conspiração pensam nesse assunto, né, políticos e tal? Mas isso não vem ao caso, né? Vamos pensar no lado da saúde, né? Esse flúor ajuda com que a gente não tenha muita cárie dentária, né? E após, pessoal, essa fluoretação, essa água vai para um reservatório, ela vai para, que já está tratada, vai para um reservatório, né? E aí acontece a distribuição dessa água para toda a população, tá? Então, é isso. Vocês vão fazer essas atividades, né? Depois que vocês fizerem, é muito importante vocês irem lá no fórum
no fórum de correções para ver se você fez tudo certinho, tá? E a aula de hoje era isso. Com essa aula nós iniciamos esse capítulo 3, né? Que fala como a água é utilizada no dia a dia, tá? E aqui vocês depois podem também dar uma olhada, pessoal, como que a água é importante, né? Fazer uma reflexão, ó. Dia 22 de março foi o dia da água, né? A gente já não estava mais na escola, uma pena. E é isso. Eu espero, pessoal, ter assim ajudado, né? Contem comigo e até uma próxima aula. Um grande beijo para vocês.